vídeo de hoje do canal, vamos falar da vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense, segunda vitória seguida, e o São Paulo aí fincando vaga na pré, no mínimo. Então perder tempo não, vambora para o vídeo. Eu te amo, Jamal, que deu um peixinho maravilhoso pro gol da vitória do André Silva. Podem me detonar, falar que eu detonei o Jamal outro dia. Eu amo o Jamal. Excelente, deu um peixinho e fez o gol. E o São Paulo venceu. Isso é importante. Jogou bem? Não jogou bem. Mas eu estava conversando aqui com o Arnaldo antes da live começar. Tem jogos que são que você não joga bem e ganha, que são quase tão importantes. Os 3 pontos são sempre importantes, mas eles devem ser valorizados como uma grande goleada, como um grande jogo. Ninguém vai entregar. O que é isso? Meu Deus do Assim, céu. não. Então, venham com a gente. Desculpa interromper o raciocínio. Jogos que joga mal e ganha são importantes. Muito gasto, não gostou ou foi um lixo, Arnaldo? Cara, senhor, eu gostei porque saiu uma vitória forte no final. Ela compensa o futebol, o jogo ruim que o São Paulo fez, né? Mas acho que o São Paulo teve raça e persistência para buscar a vitória fundamental numa rodada hostil, como você falou, né? Eu estava entre o deu para o gasto e gostei, mas o Tirone aqui, que ele deu uma de abutre hoje o tempo todo e começou a falar, olha, sexta-feira nenhum resultado foi bom. Aí chegou sábado na tarde, o Corinthians ganhou, o Botafogo não ganhou. Aí o Fortaleza ganhou, aí o Cruzeiro ganhou. Tava horrível. O São Paulo não jogando bem, perde um titular importante no primeiro tempo, Luiz Gustavo, faz o gol, o mais difícil, toma o empate, e aí foi buscar na jogada dos dois que tinham acabado de entrar, né? Jamal e André Silva. Foi uma vitória importante. Eu tô colhendo enquanto vocês... Agora, né? Você gostou, adorou? Como é que foi? Eu falei, gostei pela superação, mostrando determinação, mas o jogo eu não gostei do time. Várias situações, não gostei de atuações individuais, vários dos jogadores, mas a vitória foi fundamental hoje nessa reta final em que jogar bem passa a ser um detalhe para todo mundo. Exatamente. Né? Assim, agora acho que o Tirone falou do Jamal, né? E acho que essa foi a grande novidade para o início do jogo, né? Estou até com a camisa aqui porque eu fiquei sabendo. Demos uma pista no vídeo pré-jogo que a possibilidade do Sabino jogar de lateral ou de terceiro zagueiro era grande. E não tinha o Arboleda, era Juan ou Ferrarese, jogou o Juan. Né? E o São Paulo jogou nessa linha de 3, mas o Sabino fez o lateral esquerdo. E foi bem, sim. Sabino. O jogo todo, por sinal. Né? Aí a discussão é se falta profundidade como lateral esquerdo, falta. Mas ele tem jogado muito bem, tecnicamente falando. Aí, aquela coisa. Parece ser tudo sempre muito simples. O São Paulo tem ótimos zagueiros. Tem, mas nenhum que é igual ao Arboleda. Né? Então, a bola aérea do Arboleda fez uma falta grande. Tanto que saiu o gol. E o Juan no jogo aéreo mostrou alguma deficiência, ele é muito bom na saída de jogo. Então foi uma opção. E aí, quando perde o Luiz Gustavo, e aí é a primeira grande necessidade de mudança. O Zubeldia tinha o Alisson, recém-recuperado, que entrou no final. Aliás, putz, como é bom vê-lo em campo. O Bobadilha e o Lisieiro. E ele optou certo pelo Lisieiro, porque é um jogador que guarda mais a posição. Além do lançamento maravilhoso que ele deu para o Jamal dar o peixinho e o André Silva completar. Mas o São Paulo, depois de um começo razoável, se perdeu no primeiro tempo, não mostrou volúpia para quem precisava ganhar. Sim. E acho que essa situação final, o peixinho do Jamal e o gol do André, mostram para o Zubeldia que dá para arriscar um pouco antes com os reservas, porque os reservas estão entrando bem. Né? Então é um gol dos caras que entraram no finalzinho. É claro que teve o dedo dele na situação, na dupla mexida, na circunstância toda, mas a notícia boa é que os reservas têm entrado melhor, vários dessa vez. O Rato estava entrando todas as vezes bem, entrou bem de novo. Então, essa circunstância daqui para frente, né, por esses 5 jogos finais. Jogo do AT, vai o São Paulo, ganhou, Gabi! Ganhou o São Paulo Futebol Clube, vence, respira o tricolor paulista num jogo que, claro, você pode ter as suas críticas. Dia triste para quem torce para ter mais convicção do que para o São Paulo. Dia triste, eu sei, dói no coração, mas o São Paulo Futebol Clube vence numa jogada de Jamal Lewis para André Silva e de André Silva para o fundo da rede. Lisieiro também teve ali a sua inversão de jogo. As mudanças funcionaram, né, Senna? Acho que não dá para negar isso.
foram fundamentais na vitória. A entrada do Lisieiro, mais por uma questão até de lesão do Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo sente, entra o Lisieiro, ele dá um passe espetacular, e aí as outras duas mudanças que foram no sentido mesmo de tentar ganhar o jogo do Jamal e do André acabaram sendo determinantes para a vitória. Eu até critiquei aqui as mudanças, né, quando elas foram feitas, porque imaginava, não a entrada do André, é óbvio, mas achava que jogadores como o Eric e o próprio William Gomes poderiam ter tido minutos hoje, mas foi uma outra escolha do Zubeldia e ele acabou sendo muito feliz, e o São Paulo vem sendo um jogo fundamental por aqui, enquanto o Alisson tá dando uns piques lá no campo sozinho, né, uma imagem bem legal, ele que tá retornando aí depois de um período muito grande de inatividade. Eu acho que no fim das contas, né, Senna, o grande vencedor da noite acaba sendo o Zubeldia. Ele fez mudanças que levaram o time a vencer o jogo. Mudanças tardias, na minha visão, sim. Mas hoje acho que não dá muito para criticar ele nesse sentido especificamente, diante de um resultado que acabou sendo positivo. Se a gente olhar para os 3 pontos conquistados, como eu acho que dá para olhar dentro desse jogo, e do que tem sido, né, esses últimos duelos do São Paulo, a avaliação acaba sendo boa, né, Senna? Se a gente olha só para os resultados. Como jogo, se você perguntar para mim, as atuações do São Paulo têm te convencido? Não. Não acho que tenha jogado bem na quarta-feira, não acho que tenha jogado bem hoje, mas nessa reta final do ano, em que é mais necessário vencer, somar pontos, se aproximar dos 4 primeiros ou até entrar no G4, do que de fato ter um grande nível de futebol, que eu acho até muito difícil de acontecer, né? Faltando 5, 6 rodadas para o campeonato acabar, o time não vai se transformar e começar a jogar um futebol que ele não jogou o ano todo. Então, do ponto de vista de competitividade, da importância dos 3 pontos, eu acho que o resultado final acaba, obviamente, por ser excelente, né? Mas como futebol jogado, para mim, na minha avaliação, no meu modo de ver, acho que o São Paulo deixou um pouquinho a desejar hoje mais uma vez. Primeiro tempo... Vence merecidamente, que foi o time que procurou o gol desde o começo, tem suas limitações, mas não deixou de buscar o gol. Tomou um gol de bola parada, que seria um castigo injusto. Era injusto aquele resultado. São Paulo melhorou no segundo tempo, mas quero ver os Zubel haters falarem agora, porque as substituições foram bem feitas, foram na hora certa e os jogadores que entraram melhoraram o time. Rato, o Jamal, o André Silva. E ainda vimos o Alisson voltando. Quer dizer, uma noite muito importante, uma vitória importantíssima. São Paulo encaminha a classificação para a Libertadores, o melhor Brasileirão dos últimos anos. Livra ainda mais distância em relação ao 7º colocado. Agora são 10 pontos, o 7º é o Cruzeiro. São Paulo agora vai para uma pausa de 10 dias de data FIFA, tranquilo, feliz, com paz, com calma, tranquilidade. A torcida merece, o São Paulo mereceu essa vitória, que tem a marca do Lucas, que para mim jogou muito bem, e também a marca do treinador, que as alterações foram bem feitas e precisa ser creditado ao Zubeldia também parte dessa vitória. São Paulo venceu mais uma segunda vitória seguida, que não acontecia há não sei quantos dias já, segundo transmissão do Sport TV. E o resultado melhor do que o desempenho, isso é óbvio, novamente. Mas o que a gente quer mesmo no momento é resultado, só faltam mais pouquíssimas rodadas para o fim do Brasileiro. O São Paulo já disputou o que tinha que disputar esse ano, não obteve títulos, a não ser o da Supercopa lá no início do ano. E agora, pelo menos, vai fazendo uma campanha, no mínimo, decente no Campeonato Brasileiro. E precisava pontuar nessas 2 partidas. Pontuou. Agora tem uma parada até o próximo jogo contra o Bragantino. O São Paulo vai se preparar e tudo mais, para os jogadores se recuperarem, como o próprio Arboleda e o Wellington. Mas com muita dificuldade, como falei em diversos vídeos, e foi, né? O São Paulo venceu o Atlético Paranaense, deu sopa pro azar, sim. Era importante sair na frente, São Paulo conseguiu sair logo no início do segundo tempo. Depois, como sempre, de uma penca de gols com o Caleri, com o Luciano e tudo mais. É incrível como o São Paulo não tem a capacidade de matar o jogo. E aí numa bola, tipo, sabe, São Paulo, a única arma do Atlético Paranaense é uma bola parada. Então o São Paulo deu diversos escanteios, principalmente no fim do jogo, né? Deu lá uma chance para usar o zagueiro do Furacão sozinho, foi lá, cabeceou e empatou o jogo. Aí complicou. Mas o São Paulo continuou tentando, longe de um bom futebol, mas na raça, na vontade. E aí o Zubeldia tem o dedo do Zubeldia, né? Ele já tinha colocado o Lisieiro no lugar do Gustavo, foi bem. Depois coloca o Rato, que tem entrado muito bem. Acho que o Rato aí tá oficialmente no meu
paladar, no meu gosto de futebol, como o 12º jogador. Obrigatoriamente tem que entrar e tem entrado bem. Como entra bem o Rato. E aí você coloca o André Silva e o Jamal Williams, até que enfim, porque o Caleri realmente acho que é o momento aí de talvez dar uma oportunidade aí pro André Silva, porque o Caleri não tá bem mesmo, tá muito mal. Eu acho que realmente esse cara sentiu, como a maioria dos torcedores sentiram, mas ainda vive o luto, é impressionante, não tá bem mesmo. Como é fim de temporada, acho que não custava nada dar mais oportunidades ao André Silva, deixar o Caleri um pouco bom, quem sabe ele entrando e não consiga dar uma revitalizada no seu futebol aí, né? Reencontrar o bom futebol. E o André Silva entra e na primeira lance do Jamal, o André Silva é caixa. Uma jogada começa com o Rato, passa pelo Lisieiro, que faz um lançamento magnífico na cabeça de Jamal Lewis, que toca pro André Silva meter a bola pra rede. Vamos dos 4 jogadores, os 4 jogadores que entraram. As 4 substituições do Zubeldia, meu irmão. Só assim, né, Zubeldia, porque esse gol é teu. Né? E aí o São Paulo faz o 2-1, sofre aquela pressão no final do jogo. Escanteio pra lá, escanteio pra cá, escanteio pra lá, escanteio pra cá. Mas consegue segurar aí de vez e obter a vitória, os 3 pontos, né? Que é o que o São Paulo precisava. Agora ele se distancia praticamente, aí garante a sexta vaga, né? A quarta e a quinta tá muito difícil, porque o Flamengo e o Inter têm vencido, né? O Flamengo vai jogar com esse próprio Atlético Paranaense. Mesmo com ressaca após título, é difícil ele não conseguir pontuar, porque o Atlético Paranaense acho que não tem jeito, tá com a cartilha na mão para cair para a segunda divisão. E é isso, acho que, como eu digo, de vez em quando o resultado tem que ser melhor que o futebol, e foi o que aconteceu. Enquanto o Inter, por exemplo, tem conseguido futebol com resultado, o São Paulo nessas últimas rodadas é resultado com futebol, e é isso. E futebol é assim, tem momentos bons, tem momentos ruins, mas quem tá em ótima fase é o Zubeldia, né? Porque tem conseguido fazer trocas e movimentos que tem ajudado o São Paulo a superar as dificuldades nos jogos e conseguir os resultados, né? Agora é outro jogo duríssimo contra o Bragantino, que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, vai ser um jogo fora de casa, São Paulo não vence o Bragança. Tem todo o histórico, o Bragança com um bom novo técnico, então assim, não vai ser fácil novamente. E vamos ver o que vai dar. E lembrando também que nesse jogo, só para fechar o vídeo, né? O São Paulo veio com uma pressão enorme, porque sabia de todos os resultados anteriores e todos foram péssimos, né? Exceto o Bahia lá do Rogério Ceni, que tá fazendo força para sair dessa zona de pré, né? O Corinthians até venceu o Vitória e tá chegando aí pra uma pré, quem sabe. Os demais venceram, cara. Todo mundo venceu. E aí veio aquela pressão pra cima do São Paulo. Tinha que vencer no mínimo, né? Pra você tentar sustentar o G6 aí e ainda sonhando com o G4, né? Porque hoje, né? Flamengo e Atlético, a gente tem que ser Flamengo desde pequenininho pra abrir já a quinta vaga. E depois o Botafogo e o Atlético, o Botafogo vencer para o São Paulo conseguir entrar direto na Libertadores. Mas assim, ainda depende do São Paulo matematicamente, mas assim, você vem com o futebol em campo, que o Flamengo e o Inter não tem dado ponto, como se diz, ponto pro azar, né? Mas assim, vai ter um confronto direto entre os dois. Se o São Paulo continuar vencendo, é possível, mas é muito, muito difícil, né? E não só eles, né? O Fortaleza venceu, o Palmeiras venceu. Então assim, tá difícil realmente chegar nesse grupo. Mas é um campeonato muito bom do São Paulo. Ficam os poréns aí, umas perdas de pontos bobas, mas todos os times acima também tiveram esses tipos de jogos. E bem, agora é finalizar da melhor maneira possível o Campeonato Brasileiro. Se planejar para 2025 vai ser um ano meio complicado, ainda mais com essa mudança de calendário por causa do Super Mundial. E é isso, né? E o São Paulo, tomara que tenha noção do que são prioridades, porque até o momento, né, o discurso do Belmonte é preocupante. Então, São Paulo que vai estar em algumas situações financeiramente, com contenção, tendo que respeitar fundos de investimento. E o Belmonte diz que o São Paulo vai tentar disputar tudo. É muito complicado, cara. O discurso não bate com a realidade, com todo respeito, né? Não dá pra pensar em disputar Paulista com todo respeito. A gente deixa Paulista pros outros, cara. Paulista nada mais do que botar crise no clube. Entendeu? Então, assim, o negócio é fazer um bom brasileiro novamente, sem qualquer risco. Ano que vem vai ser mais difícil.
que os clubes vão se reforçar mais. São Paulo inicialmente não vai ter a capacidade de reforço que gostaria. Então, é o brasileiro. Não cair no brasileiro, fazer um bom brasileiro. A partir daí, tentar jogar as Copas e ver o que dá, né? Reforços, acho que super urgentes são as laterais. Acho que o Igor Vinícius ontem não foi legal. Lateral esquerda, você botou o Sabino improvisado novamente. Então, acho que essas duas posições são prioridade. A prioridade, depois um sonho distante seria um meia, né? Esse meia realmente é inexistente no futebol brasileiro. Quer dizer, existe, mas o Botafogo pagou não sei quantos milhões de euros pelo Almada, por exemplo. E criatividade, né? Buscar em clubes que vão cair, em clubes da segunda divisão, jogadores que possam agregar a esse bom elenco, ao mínimo lutador do São Paulo, mas que tem limitações claras. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!